Boa noite, pessoal. E hoje nós temos um webinar diferente, então é um workshop diferente. Hoje não é da sequência da Academy, e inclusive eu passei o dia tentando deixar esse workshop mais fácil, para que o pessoal da Academy pudesse fazer de uma maneira mais tranquila, mas eu confesso que eu não consegui. Então, ele não está tão simples assim. Para quem está fazendo Academy, por exemplo, esse aqui seria mais ou menos um módulo 7 ou 8, tá? Lembra que a gente está no módulo 3, então tem um espaço grande aí no meio, mas ao mesmo tempo, eu sei que tinha um pessoal conversando comigo, me pedindo umas coisas mais avançadas, e como os tokens colecionáveis estão aí super em alta, então eu adiantei esse material, tá bom? E aí, são tigres, Rafael. Então, deixa eu falar aí boa noite para o pessoal. Rafael, Paulo, Márcio, Suelen, Pedro, Bruno, Caroline, Carlos. E então, falando em colecionáveis, né, que é nosso tema de hoje, então eu aproveitei para mudar o meu cenário e mostrar para vocês a minha coleção, porque eu coleciono tigres. Eu sou apaixonada por tigres. Inclusive, a camiseta que eu estou, fui eu que pintei há muitos, muitos anos atrás. Ah, e aí vocês vão ver atrás de mim, então, toda a minha família de tigres aí. Acho que devem estar faltando alguns ainda que estão perdidos pela casa e que eu não consegui pegar hoje. Mas dá para vocês perceberem que eu gosto um pouquinho de tigre. E aí, bom, deixa eu compartilhar minha tela para vocês, basicamente para falar duas coisas só. E hoje é uma parte prática intensa. Como eu falei, ele não vai ser tão simples quanto eu gostaria, então a gente vai instalar muitas coisas aí, tá bom? Então, compartilhando a tela com vocês. Ótimo. E perfeito. Agora eu estou no modo apresentação aí com vocês. Então, bom, o básico de mim vocês já conhecem, mas o que eu queria falar de diferente hoje, vocês estão vendo aí atrás, então, que eu adoro tigres aí, coleciono os tigres de pelúcia, gosto muito do tigrão do ursinho Puff, mas também gosto dos tigres, assim, feito tigre mesmo. Então, tem alguns aí para vocês se divertirem com meus tigres. E essa nossa programação de hoje vai ser bem intensa, porque a gente vai fazer um projeto com coisas mais avançadas, que vai ser utilizando o Truffle. Então, o Truffle, ele é um framework que ajuda a gente no desenvolvimento. A gente também vai utilizar o OpenZeppelin, e o OpenZeppelin, ele é um conjunto de bibliotecas já pré-validadas aí, a própria Zeppelin Solution, eles são uma empresa de auditoria de smart contract. Então, esses smart contracts que a gente vai usar, eles já são auditados, eles são mais confiáveis. Então, a gente depois vai configurar o Truffle para se conectar na rede da testnet, e a parte de criar uma carteira e ter RBTCs, eu imagino que alguns até já tenham, tá? Eu vou ver isso no caminho. E aí a gente vai começar o nosso front-end, criar um smart contract de token, compilar, fazer um arquivo de deploy no Truffle, fazer a publicação na testnet da RSK usando o Truffle, customizar o front-end e interagir com o smart contract. Eu já tenho esse projeto pronto, tá? Então, quem não conseguir fazer todos os passos, depois eu mostro para vocês o projeto, e aí vocês podem fazer algumas alternativas, né? Desde pegar o projeto pronto, alternativa 1, alternativa 2, não consegui fazer nem isso, mas eu quero meu token da aula de hoje, então tem uma forma também que eu já estou com o front-end publicado aí para mostrar para vocês. Tá? Então a gente vai ter algumas alternativas aí hoje. Fiquem até o final, mesmo se você não conseguir acompanhar tudo, que no final vão ter algumas coisas aí focadas exatamente para quem não fez a parte do meio, que vai ser a parte mais complicada, tá bom? Então, esse é o nosso pad de hoje, a gente já pode ir para lá, e ele deve estar vazio ainda. Deixa eu colocar ele aqui para vocês.
E eu estava fazendo um teste aqui que eu queria mostrar uma coisinha para vocês, mas eu acho que não rolou, hein? Ah, rolou. Né, não rolou não. Que pena. Eu ia mostrar para vocês um álbum de tigres que eu fiz no IPFS aí num outro dia, mas eu devo estar em outra rede. Então vamos só no pé de hoje, deixa eu reconectar aqui e até parar esse projeto que eu queria mostrar para vocês. Então tá bom. Então o que eu vou fazer aqui agora com vocês? Vou pedir para vocês colocarem os nomes. Enquanto vocês colocam os nomes de vocês, eu coloco o nosso título. E aí eu pego. Bom, eu tenho um tutorial para vocês também para ajudar, tá? Deixa eu achar o tutorial, que eu não lembro se ele está na RSK ou se está no Ethereum. Peraí, está na RSK. RSK, português, token colecionável. A primeira vez que eu fiz esse workshop foi em maio do ano passado. Tem um ano aí que eu fiz o workshop. Então, tá aqui, ó, vocês também podem seguir esse tutorial para montar tudo, tá? Para ajudar vocês, certo? Eu mesma vou me basear no tutorial para fazer as coisas aí com vocês. Então, começando. Como eu comentei, hoje a gente tem aí ele é um pouquinho mais complexo, né? Mas eu queria até falar um pouquinho para vocês do que é um token colecionável. E a gente tem, tá super, como eu falei, assim, nos últimos meses, os tokens colecionáveis, eles estão super na moda, e eu até separei, por exemplo, uma notícia para vocês de ontem, aqui, aliás, de hoje, sobre os tokens colecionáveis mais caros da história, né? Como, por exemplo, do artista plástico Beeple, que ele fez um leilão, foi o maior até hoje, né? 69 milhões de dólares numa obra, e foi leiloada numa galeria famosa, que é a Christie's. E aí a gente tem outros casos aí, até recentes. Cadê? E tem que andar por aqui em algum canto. Bom, enfim. Mas eu vou deixar esse material aqui para vocês também, tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho mais. Então, o que é isso, né? Para a gente pensar em token colecionável, primeiro é interessante a gente entender o que é um token. Então, um token ele é uma representação de qualquer coisa, ele começa sendo uma representação de qualquer coisa física, mas chega um momento aí da história do token que ele, por si só, ele já é uma representação, ou seja, ele já é um ativo, ele já vale por si só. Então, de novo, o token começa sendo uma representação de algo físico, mas depois, em algum momento, o token sozinho ele já vale, ele sozinho, sem ter a representação do físico. E uma das coisas que a gente tem que entender bem quando a gente fala de token é o conceito de fungível e infungível, porque existem padrões relacionados a isso. O token fungível, ele é aquele token onde se a gente troca um pelo outro, os dois valem a mesma coisa. Então, o exemplo que eu gosto de fazer para um token fungível são, por exemplo, duas notas, vamos lá, de 100 reais. Se eu pegar uma nota de 100 reais e trocar por outra nota de 100 reais, as duas valem 100 reais. Então, isso são coisas fungíveis. Por outro lado, as coisas fungíveis são as coisas que têm um valor único. Então, são as coisas que são únicas como um todo, ou que pelo menos têm uma tiragem limitada. Então, a gente pode pensar, por exemplo, indo para esse lado da representação física das coisas, se eu pensar num imóvel, imagine um prédio de apartamentos, e eu tenho lá que todos os apartamentos, até independente do andar, eles valem a mesma coisa. Então, se eu tenho um prédio com 24 apartamentos valendo a mesma coisa, eu poderia ter 24 tokens fungíveis, cada um sendo um apartamento. Ou mais ainda, eu podia pegar um apartamento e dividir em 1000 partes, de modo que as pessoas pudessem comprar
quem não tem o dinheiro para comprar o apartamento inteiro, pudesse comprar uma parte desse apartamento. E depois, no futuro, numa venda dele, receber lucro por isso, ou receber um lucro pelo aluguel do apartamento, proporcional ao número de cotas que foi comprado. Então, esse seria uma outra representação do fungível. Agora, eu podia pegar esse mesmo apartamento e representá-lo de forma infungível. Como, por exemplo, se a gente pensar o que é o registro do IPTU do apartamento. Se eu pego o registro do IPTU do apartamento, ele é infungível. Então, cada apartamento desse prédio tem o seu registro único. E dessa forma, vocês vão começar a perceber que a questão da representação do fungível ou infungível, ela depende muito do negócio, da regra de negócio, de aonde a gente quer parar, o que a gente quer fazer com isso. E isso eu estou indo no padrão da representação das coisas físicas, né? E esse ano, ou do final do ano para cá, os tokens chamados NFTs, que são os tokens infungíveis, eles ficaram mais populares. E, para mim, isso tem tudo a ver com o nosso momento de história, que é o quê? A gente está aí há mais de um ano de pandemia, então a gente já estava no final do ano aí, um tempo muito grande de pandemia, onde os artistas, em geral, não conseguem, muitas vezes, apresentar sua obra, não conseguem dar valor para sua obra, não conseguem mostrar sua obra nos lugares. Pensando num artista, seja num pintor, num escultor, ou a própria maneira de se representar uma música. Ou a gente pode falar até mesmo que, como eu falei para vocês, o Tolkien ele começa sendo a representação de algo físico, mas em algum momento ele acaba, ele mesmo, funcionando por si só. Então, quando a gente pensa na arte virtual, e diversos artistas já estão criando obras virtuais, o Tolkien já não está representando a obra, ele é a obra em si. E aí que a gente entra no que pode ser o Tolkien. Quando a gente pensa, então, nessa parte dos artistas, a questão dos NFTs, ou dos tokens infungíveis, eles acabam trazendo uma solução para os artistas. Uma solução onde as pessoas não podem até não se encontrar, e mesmo assim, elas podem ter uma obra de um artista, elas podem ter a representação dessa obra, e elas podem falar, essa obra é minha. Um outro caminho que eu vejo aí nos tokens por exemplo, imagine, ou vocês já colecionaram cards? Quem aqui já colecionou cards? E tem assim, aí a gente tem os cards de basquete, os cards de beisebol, os cards, ou até mesmo assim, álbum de figurinha, gente. Tudo isso a gente pode pensar como token infungível. Legal, cartas do Magic. Agora, pensa no mundo atual. Você tem lá a sua coleção de cartas. A gente não está encontrando as pessoas quase fisicamente. Como é que se mostra que você tem essa coleção? Para quem que você vai mostrar hoje? O token infungível, ele acaba vindo para isso também. Você pode fazer uma representação virtual desses cards todos, e você, a partir do momento que você tem esse card, que você comprou, você mostra para o mundo que você é o proprietário daquele card. Então, ele faz também com que a gente consiga expor as nossas coleções. Porque eu não acho que as pessoas colecionam as coisas apenas para elas mesmas, né? Faz parte da natureza humana também mostrar suas coleções. Então, aí entra um outro lado do que é o token infungível. E uma outra coisa interessante que eu vejo aí, até de discussão com os grupos, mas, por exemplo, eu posso ter uma imagem, qualquer coisa, e eu posso enviar cópias dessa imagem. Mas e aí, eu continuo com uma cópia dessa imagem e eu já enviei, e como é que fica, né? De quem que é, né? Qual que é o real? Aí, novamente, entra o token infungível. Você pode ter uma cópia de um token infungível, uma cópia de uma obra de arte? Pode. É original? Não. Quem é que prova qual é o original? Novamente, vai ser o token infungível. E por que ele prova isso? Pela estrutura que está por trás do conceito do token, que é a estrutura de blockchain. Então, para quem estava até assistindo a Academy, né, e para quem ainda não começou, até recomendo vocês, assim, pega, por exemplo, a aula 3 da Academy, que eu expliquei o que é blockchain,
Aí você vai entender melhor isso, porque esse token infungível, ele está sendo registrado, gravado em um blockchain público, e o conceito básico do blockchain é que ele seja imutável. Ou pelo menos assim, depois que você tem a sua transação gravada em um bloco e que são confirmados alguns blocos depois do seu, não seja mais possível mudar isso. Então, você tem um registro no tempo de que você é o dono daquela obra. E assim a gente pode, basicamente, falar do que é o registro, do que é o infungível. Então, você pode pensar que o infungível, ele é único, ou ele tem uma tiragem limitada, e que é isso que vai diferenciar do token fungível, e tudo isso está no blockchain, que é o que dá a segurança de que você é o dono daquilo, que é o que te dá o registro. E aí, vou até aproveitar e responder, então, a dúvida do Márcio, falando da dúvida do Márcio e falando dos padrões. Então, quando a gente está falando de tokens, alguns padrões foram criados. O primeiro padrão criado foi o próprio token ERC20. E o token ERC20, como eu falei, ele é um padrão, ele não é uma obrigação. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, por vontade própria, elas criam seus tokens de forma compatível, seguindo o padrão ERC20, para que isso facilite depois a negociação desse token, a troca. Porque se você cria um token, ou você cria qualquer coisa e você diz que isso está no padrão ERC20, legal, todo mundo vai saber que esse seu token ele tem que ter algumas regras. Se eu estiver falando do ERC20, eu estou falando de um token fungível, tá? Isso significa que ele tem que ter uma função que tenha o total de tokens que foram emitidos. O nome dessa função tem que ser total supply. Não pode ser supply total. Então, este é o padrão. Então, o padrão é ter o nome total supply para o total de tokens. Significa também que o seu token, ele tem uma função que chama transfer, que é para transferir os ativos de uma pessoa para outra. E esse transfer, você transfere quantidades do ativo. Então, geralmente, você vai dizer para quem vai ser transferido e qual a quantidade. E a ordem é essa. Então, você primeiro vai passar o parâmetro endereço da pessoa que vai receber e depois a quantidade. Não é o contrário. E o nome é transfer, não é transfer 1, transfer 2, transferindo. Então, é isso, esse tipo de coisa que a gente tem que entender do que é um padrão. Então, a gente está criando nomes que, a partir do momento que a gente diz que o nosso token, ele segue aquele padrão, ele tem essas funções, ele tem esses nomes, tá? Quando a gente vai para o token infungível, foi criado um outro padrão, que é esse que a gente vai ver hoje, chamado ERC721. Então, o ERC721, ele é um padrão para tokens infungíveis. O que ele tem de diferente? Então, como a gente falou, o token infungível ele é único. Então, no ERC721, ele tem internamente uma estrutura que é igual a um ID único, ou para quem já é realmente da área de informática, a gente costuma falar em uma chave única, que nada mais do que um número sequencial, que cada vez que a gente cria um token novo, ele vai ter um número a mais. Então, ele tem isso. Outra coisa que pode ter no seu token infungível, no padrão ERC721, é o que a gente chama de metadata. São informações extras do seu token, e dentre essas informações, uma das coisas que a gente pode colocar, por exemplo, é um campo que chama URL, que seria o caminho onde, se esse token representa alguma obra virtual, este é o caminho da obra virtual. E esse caminho, ele pode ser dividido em duas partes. Uma é a base da URL, então o início do nome, por exemplo, aqui, ó, a gente sabe que todos os meus artigos, eles estão começando com rsksolange.dev. Então, essa é a base da URL. E para cada artigo que eu tenho aqui, então ele tem depois um nome aqui. Então, esse eu poderia dizer que é o ID do artigo, se eu quisesse transformar os artigos em tokens infungíveis, por exemplo, tá? Então, é isso. Eu conheci, até para vocês entenderem, o que é ERC, né? Isso aqui é até legal de vocês saberem. ERC, ele é Ethereum Request for Comments,
ou seja, propostas feitas pela comunidade Ethereum e que, como a gente falou, foram aceitas. Aí agora eu chego na dúvida do Márcio, então. Sim, Márcio. Então, se você criou um token que é um RC20, mas que você só criou um deles, que não tem casa decimal, não tem mais nada, ele é um NFT. Você pode falar isso sim. Mas ele é um NFT que você não vai conseguir, por exemplo, colocar os metadados nele, como eu acabei de comentar com vocês. Então, por isso que é diferente, tá? Aí tem um outro padrão, por exemplo, que está muito famoso agora, que é o 1155. O 1155, ele faz um mix do 721 com o RC20. Então, ele tem algumas características dos tokens fungíveis e outras características dos tokens infungíveis, tá? E aí, deixa eu só ver mais alguns comentários de vocês. Sim, o comentário do Edson, não, eu não acho que é somente artistas e pessoas do meio que podem se beneficiar, né? Basicamente, a criação de tokens infungíveis, qualquer coisa que tenha, que possa ser único ou que possa ter uma tiragem ilimitada, pode ser representada num token infungível. Então, não serve só para artista ou para músico, como eu acabei de mostrar para vocês que eu podia pegar cada artigo do meu blog e transformar num token infungível. A gente pode pensar que o DNA humano é um token infungível, afinal somos únicos. E basicamente, assim, ele é infinito. Um comentário que eu queria fazer com vocês até, quando eu estava aprendendo ali, 2017, ele já era 2018, né? Eu fui num dos eventos lá de Nova York, na Semana de Blockchain, eu fiz um curso, e nesse curso eu tive aula com um dos criadores até do padrão RC721, e, foi super legal para eu fazer um monte de pergunta para ele, né, porque, sinceramente, naquela época eu não imaginava o que eu fazia com isso, assim. Então, é bem interessante aonde que a gente chega. Então, com o William, eu fiz uma aula com ele lá, e foi basicamente ele que me convenceu disso. Agora, uma coisa interessante, ó, eu estou falando que eu fui num evento em maio de 2018. Olha como isso aqui era novo. Isso aqui foi criado em janeiro de 2018. Tá? Se a gente pensar no RC20, o RC20 ele ficou muito popular, mas ele foi criado quase que com Ethereum. Então, estou mostrando aqui. Mas não é esse que eu quero. Eu quero este carinha aqui que tem o outro. Deixa eu replicar ele. AP20. Pronto, cheguei onde eu queria. Então, esse aqui, por exemplo, que é o do 20, né? Ele foi criado praticamente junto com o Ethereum, que é 2015. Então, a gente vê as diferenças entre eles, tá? Eu vou colocar esses links no nosso pad, tá bom? Porque depois, quem tiver tempo aí, pode estudar também, pode entender. E até, por exemplo, o que eu falei, olha, do standard do 20, né? O que ele tem que ter? A função nome, a função símbolo, número de casas decimais, total supply. O name pode chamar nome em português? Não. O símbolo pode chamar outra coisa? Não. Tá? Então, por isso que a gente está falando que a gente tem esse padrão. E quando eu vou para o 721, o que eu tenho no padrão? Eu vou ter, então, no padrão outras coisas. Tá? E uma coisa que eu até queria falar para vocês da questão da interface, né? Interface, geralmente, ela é só a declaração das coisas que tem que ter no token, mas ela não faz o código de cada um. Então, aqui a gente vê na interface que ele tem que ter um evento de transferência também, de aprovação, mas ele tem esse approval for all, não existe no 20, só existe aqui, tá? E o balance off, tudo bem, a quantos tokens eu tenho, o owner, aí mais algumas coisinhas do safe transfer, que até foram mais novas, tá? Basicamente é isso. Aqui, ó, o que eu falei do metadata, então o que vai ter que ter no metadata, é super importante esse token URI. Por exemplo, hoje eu não vou mostrar para vocês, o nosso token de hoje, ele não tem metadata, tá? E até vou contar uma coisa para vocês, eu estava hoje atualizando, né, como eu comentei com vocês, eu fiz esse workshop há um ano atrás, mais ou menos, maio do ano passado,
E até já atualizei algumas versões no meio dele, mas hoje eu queria atualizar ele por completo, assim, versão nova do OpenZeppelin, deixar ele o mais atualizado possível. Eu passei quase 3 horas nisso e não consegui terminar de atualizar. Então a gente ainda vai usar o velho, até para vocês verem o quanto isso é rápido, o quanto as coisas mudam e às vezes o quanto as coisas são incompatíveis de uma versão para outra, tá? E aí deixa eu ver o que mais vocês têm de informações aqui. Boa. Tá, legal. Então, acho que já chegamos também na resposta do Edson. E sempre, bom, todas as aulas são gravadas e depois a gente divulga. Normalmente eu divulgo pelo meu Twitter, é o canal principal aí de eu avisar as coisas acontecendo, mas vocês também estão aí inscritos nas coisas da RSK, então é super fácil de vocês saberem. E até aproveitando para o pessoal da RSK Academy da semana passada, eu estou para mandar um e-mail para vocês hoje que a gente atualizou os contratos, tá? Então o nome de vocês vai funcionar a partir de hoje. Eu fiz essa atualização hoje à tarde. Depois eu mostro para o pessoal aí, para quem quiser entender o que eu estou falando, tá bom? E agora, eu estou vendo que tem muita gente mesmo que é do curso da Academy que é mais básico. Eu preciso conseguir fazer uma coisa que fique legal para todo mundo. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. O que eu queria que vocês fizessem agora, vocês vão colocar para a gente saber quem tem endereço, quem tem carteira instalada. Então, se você tem MetaMask ou NIFT instalado, coloca aqui o seu endereço, tá bom? Pode ser uma ou outra, tanto faz. Então, preenche aqui para a gente no nosso pad, tá bom? Boa. E um entrou no meio do outro, não, tudo bem. Faz parte, a gente se acerta aí, tá? Isso. Então, hoje eu vou fazer no... Deixa eu ver que conta que eu tô aqui no meu... Tá. Hoje eu vou fazer no MetaMask mesmo, tá bom? Mas para quem tá com NIFT é a mesma coisa. Dá só mais um tempinho aí para vocês escreverem como é que vocês estão, as carteiras de vocês, e aí a gente começa o projetinho. E outra coisa, enquanto vocês estão fazendo ali, né? Bom, o que é o nosso projeto? Deixa eu já explicar para vocês. O nosso projeto, ele é um projeto de cores. Eu até fiz um deploy dele aqui, se alguém quiser brincar com ele, antes de tudo até. Eu acho que é possível sim, Caroline. Vamos descobrir. Eu acredito que seja possível você usar a Torus. Então, esse aqui é o nosso projeto de hoje. A gente vai emitir cores. Então, da onde eu posso pegar as cores, de onde eu quiser. Por exemplo, eu vou chutar um aqui agora. Qualquer número hexadecimal tem que virar uma cor. E eu não testei até essa versão aqui. Eu nem estava conectada, não tenho certeza se ele vai fazer tudo. Vamos ver. Tá conectado, legal. Então, daqui a pouco tem que aparecer uma cor nova aqui, tá? Eu vou colocar... Bom, eu já coloquei o link lá para vocês. Então, eu vou fazer uma coisa ao contrário hoje. Eu estou realmente... eu queria fazer alguma coisa para os iniciantes poderem acompanhar mais tempo, tá? Então, vamos primeiro brincar com ele, depois a gente vai para a parte do exercício em si. Aí vai ficar mais tranquilo. Então, ó, para quem já tem, isso aqui ele está publicado na rede da RSK. Então, eu acho que acabou de criar minha cor nova aqui. Deixa eu ver. Ó, legal. Ó, eu tenho uma cor nova. Então, deixa eu ver se eu tenho que atualizar, porque eu não estava nele mesmo. Aqui, ó, esse 33EEF eu criei agora, ó. Então, eu acabei de criar essa cor. Então, vamos fazer um exercício com vocês, primeiro nesse sentido. Para todo mundo que tem uma carteira, vocês precisam ter RBTC. Então, selecionar RSK Testnet.
E com o endereço da sua carteira, vamos no Faucet para pegar um Faucet. Para quem não tem RBTC, pega no Faucet. Então, TRBTC no Faucet. E lembra, para quem não sabe o que é um Faucet, é um lugar onde geralmente é utilizado para teste, para a gente pegar criptomoedas e tokens de teste, para a gente poder brincar. Então, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai lá no Faucet, pegar alguma criptomoeda. E é bem pouquinho que a gente precisa, tá? Então, o Pedro me perguntou ali se tem uma fortuna. Se fosse Ethereum, não dava, tá? Porque Ethereum com gas price, a gente não consegue fazer essas coisas. E até aproveitando, né, para o pessoal novo entender o que eu tô falando, RSK Gas Station. O que acontece? Hoje, o Ethereum, ele tá com uma utilização muito intensa, tá? E quando a gente fala dessa utilização intensa, até é muito mais em função dos protocolos de finanças descentralizadas, e isso está fazendo com que, para a gente fazer outras coisas na rede Ethereum, fique muito caro. E na RSK, e para quem até não sabe o que é RSK, eu imagino que alguns vocês possam ver também na semana passada, tá? Na aula da semana passada da Academy eu falei bastante, mas só para falar assim em três linhas aí o que é a RSK. A RSK, ela é uma rede que ela é baseada no Bitcoin, no sentido de que um RBTC é igual a um Bitcoin, e você pega Bitcoins e converte em RBTCs para usar na rede da RSK, mas ao mesmo tempo, ela tem a máquina virtual dela, ou seja, os nós dela são compatíveis com o Ethereum. Então, eu consigo executar os mesmos smart contracts do Ethereum. Isso, para mim, eu adoro, porque ele é o melhor dos dois mundos. Eu tenho o hash power da rede do Bitcoin, que ele é até mais seguro do que do Ethereum, a gente teria uma capacidade computacional maior rodando na rede da RSK, e, ao mesmo tempo, eu tenho todo o poder dos smart contracts do Ethereum. E aqui que eu vim nesse Gas Station para mostrar para vocês, eu estou vendo, por exemplo, que eu gastaria hoje para fazer uma transferência básica na rede Ethereum, 370 centavos de dólar é igual a 3,7 dólares, né? Então, mais de 3 dólares para fazer uma transferência. E essa mesma transferência na rede da RSK, ela custa 7 centavos de dólar. Então, é bem menor. A gente está falando aí de uma diferença de quase 5.000%. E até em função disso, eu sei que tem muito projeto migrando para a rede da RSK. A gente ainda não tem um OpenSea, por exemplo, para a gente fazer qualquer token infungível. Mas a gente vai poder fazer outras coisas, tá bom? Então, voltando aqui para o Faucet, o que vocês vão fazer? Para quem não tem saldo, gente, vocês precisam vir aqui e pegar. Primeiro, vocês têm que garantir que vocês estejam na RSK Testnet. Se vocês estiverem na NIFT, vocês vão escolher isso automaticamente. Se vocês estiverem, como eu, no MetaMask, vocês têm que configurar a rede da RSK Testnet. E deixa eu fazer esse pedaço pequeno, primeiro. Nossa, eu sou muito ruim nisso aqui, gente. Estou procurando o que eu consiga resolver. Acho que esse aqui eu consigo, ó. Então, vamos lá. Eu não sei se esse X é minúsculo ou maiúsculo. Vamos descobrir. E acertei. Então, agora, ó, eu vou receber 0,05, tá? Para quem tem MetaMask, que não tem isso configurado igual eu já tinha o meu, o que vocês vão ter que fazer? Eu vou num guia aqui para mostrar para vocês, tá bom? Eu já ponho o resultado final, não precisa se preocupar com esse caminho que eu estou seguindo, não. Então, esse aqui é o portal dos desenvolvedores. Então, no MetaMask, vocês vão, então, neste portal, seguir esse caminho aqui, ó, para vocês chegarem aqui e configurar a rede da RSK para vocês com essas informações, tá bom? Eu já tenho isso configurado no meu. Então, aqui no meu MetaMask, eu já fui no Custom RPC e já fiz essa configuração. Então, vocês vão olhar a minha aqui, ó, já está configurado.
Então, para quem não tem a rede da RSK instalada no MetaMask, precisa fazer isso, tá bom? E para quem já tem, seleciona. O Colors, ele só vai funcionar na rede da Testnet. Eu acho que eu tenho publicado ele em outras redes, mas vamos pensar que ele tem que funcionar nessa rede, tá? E aqui você dá uma olhada, que então você tem que ter um número maior que zero, né? Seja lá qual for o número, é pequeno, mas tem que ser maior que zero, tá bom? E para vocês experimentarem o nosso brinquedo antes da gente criar o próprio, que vocês vão fazer um desse para vocês, vocês podem brincar no meu primeiro. E, eu quero uma cor, né? Como é que eu faço aqui para escolher uma cor? Vamos ver? Deixa eu ir no final, aqui que eu tenho umas listas de cores para vocês. Aqui. Vou pegar algum desse de cor, que a gente pode brincar. Então, eu escolhi uma cor. E aí, a gente pode brincar aqui como vocês quiserem. Então, por exemplo, eu quero esse aqui, ó, é esse de cima. Não esquece que você tem que adicionar a grelha na frente, tá? Então, para eu emitir uma cor, eu tenho que colocar a grelha e aí a cor. Quando eu clicar no Mint, se eu tiver no MetaMask, ele primeiro vai pedir uma autorização a primeira vez, depois você pode confirmar. No NIFT, ele vai te mostrar a tela de confirmação direto, tá bom? Então, esse é o nosso resultado final de hoje. Vou esperar só confirmar essa transação e daí a gente começa o projeto em si. E aí eu vou perguntar para vocês, então, quem conseguiu fazer alguma cor, coloca aqui quais são um exemplo de uma cor que você fez. Por exemplo, eu fiz essa. Vocês podem colocar as cores que vocês estão fazendo aqui. Então, Pedro, coloca lá no pad pra gente, tá? Aí a gente tá vendo todo mundo junto ali. E eu acho que a minha cor já foi confirmada. Aqui, ó, já apareceu o meu verdinho, ó, que bonitinho. Muito bom. Então, aí para Jaqueline, para você pagar a cor, você tem que estar na rede da RSK Testnet selecionada e você tem que ter RBTC aqui, tá bom? E lembre-se que para você escolher uma cor, eu coloquei, por exemplo, esse color codes aqui para vocês. Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Mas não esquece, gente, que vocês têm que colocar a grelha na frente. Então, por exemplo, eu estou fazendo outra aqui agora. Se eu colocar assim, vai funcionar? Não, eu vou receber um erro. Então, tem que colocar a grelha na frente. E, Jaqueline, eu não entendi muito bem o que você quer dizer. Então, se você teve algum erro, aperta Submit, Pedro. A Jaqueline tem que me dizer exatamente qual que é o problema, porque eu não entendi. Aqui, ó, eu fiz mais uma cor, eu estou colocando aqui a outra. Ah, que bom, agora você conseguiu, legal. Isso. Se a gente não coloca a grelha, ele vai dar problema mesmo. Alguma hora eu altero o programa para ele aceitar sem grelha, mas por enquanto não aceita. Tá? Tá. Você vai ver, para você ver a nova cor, provavelmente você tem que fazer um refresh. E uma coisa que você vai ver também, ó, é que aqui em cima tem que estar a sua carteira. Deixa eu aumentar para vocês. Então, ó, dá uma olhada aqui, ó, eu estou vendo qual é a minha carteira também, tá? Se não aparecer a sua carteira aqui, quer dizer que você não está conectado. Puxa, Caroline, eu acho que na Taurus você não vai conseguir ter o RBTC. É verdade.
Então, só voltando aqui, ó, se o de vocês não está aparecendo a carteira de vocês aqui em cima, se vocês estão na NIFT, é só fazer um refresh, tá? Se vocês estiverem no MetaMask, vocês vão precisar garantir que esteja conectado, tá bom? Então, com esse Connect, que vocês conseguem garantir isso também. Eu criei mais algumas cores aqui. Certo? Então, bom, vocês já viram a parte final do projeto. Agora vamos montar o projeto em si. Eu vou querer fazer isso de uma forma mais rápida com vocês, porque eu acho que se a gente fizer isso inteirinho, a gente acaba muito tarde. A gente vai demorar muito. Então, esse vai ser o projeto base. Então, todos vocês agora, vocês escolham aí algum lugar no computador de vocês e vocês vão fazer um git clone para esse projeto aqui. Se você não tiver se você não tiver o Git instalado, a gente já sabe que isso aqui não vai funcionar, tá? Aí realmente vai ser um pouquinho mais complicado para vocês, eu posso até falar o caminho para fazer a instalação depois, mas vai ser difícil você acompanhar agora, tá? Aí, agora vai entrar na parte mais avançada do nosso webinar, tá bom? Então, para quem não tem o Git instalado, assim, o prêmio de consolação é brincar com o meu projetinho, certo? Então, como é que eu vou fazer com esse projeto que eu tenho aqui para vocês? Cadê que nem tá do lado de cá? Aqui, deixa eu passar ele para cá. Então, esse é um projeto, ó, eu fiz o update dele até no mês passado. Então, a gente vai fazer o Git clone. Lorival, então você vai acompanhar, tá? Você não vai conseguir fazer ele inteiro hoje. Isso mesmo. Não tem problema. Eu vou começar, então, aqui o meu projeto. Deixa eu descobrir um lugar para eu começar ele. Vou achar um lugar aqui no meu computador, peraí. Pronto, achei. Então, por exemplo, agora eu vou no terminal. E aqui estou eu, vamos para a nossa telinha pretinha de desenvolvedores. E eu farei esse git clone que eu estou pedindo para vocês fazerem. Então, tá feito. Depois eu vou para o diretório que eu fiz o clone, que é o DAP Colors. Então, depois você vai para o seu diretório. E aí, a gente tem duas coisas para fazer. A gente tem que fazer um npm install aqui dentro, que é para a gente fazer a publicação dele. Então, deixa eu fazer o meu. npm install. O que ele está instalando aqui? Deixa eu abrir o projeto para vocês verem do que nós estamos falando. Aí vocês vão ter que abrir o projeto em algum lugar também, tá? Vamos ver se vocês já têm o Visual Code instalado. Então, agora eu entrei na parte para desenvolvedor mesmo, tá? É a parte avançada. Isso. Provavelmente o pessoal que veio da Academy não vai conseguir fazer agora, tá? Quem não tem Git instalado não vai funcionar. Para vocês descobrirem se vocês têm o Git instalado, vocês podem fazer outra coisa. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Só voltar nos tutoriais. Português início aqui. Setup de projeto. Tá? Então, para quem não tiver nada instalado, vocês vão precisar realmente seguir isso aqui, que vai ser mais complicado para fazer agora, tá? Eu deixo para vocês tentarem depois em casa, assim, mais tarde, tá bom? Vamos só ver o resultado disso aqui. Então, ó, eu já fiz o npm install. E o que é esse npm install, né? Para quem tem, então, Visual Code, abrir o projeto. E
eu já abri aqui o meu projeto. O que fez esse npm install? Esse npm install, ele pega o que tem nesse package JSON aqui, e ele fez essas instalações. Então, eu instalei os contratos do OpenZeppelin, e eu instalei esse Truffle HD Wallet Provider, que ele serve para eu utilizar o meu mnemonic. Lembram disso? Quem lembra o que é o mnemônico? É a nossa frase, né? Nossas 12 palavrinhas que estão ligadas na nossa carteira, tá bom? Então, depois que vocês fizerem esse npm install, você vai atualizar seu mnemonic no ponto secret. Então, vocês vão ver aqui, ó, que eu tenho um arquivo que chama ponto .secret, que ele tem um mnemônico aqui. Por sinal, esse aqui é o que está na minha carteira agora, tá? É um que eu deixo ele público para eu fazer testes. Espero que ninguém roube meus RBTCs que estão ali, tá bom? Isso. Aí, legal. Se eu já tenho, então, isso aqui instalado bonitinho, tal, ele instalou essas duas partes aqui para a gente. Então, o que eu instalei aqui? Eu instalei o OpenZeppelin, instalei o HD Wallet Provider. Aí, aquele front-end que eu mostrei para vocês, ele está no diretório app. Então, a gente tem que fazer, vai para o diretório app e também faz um npm install. Esse ele é um projeto mais complexo, porque eu estou utilizando React, que é um tipo de front-end, né? Então, um framework para a gente criar front-end. E ele é bem, assim, pesado, então tem bastante coisa aqui. E aí eu vou explicar para vocês o que a gente tem aí dentro. Por exemplo, nesse app, repara que aqui dentro eu tenho outro package JSON, e ele está instalando todas essas coisas aqui. O que dessas coisas é importante para vocês? Esse carinha aqui, ó, o Web3. O Web3, ele faz a comunicação deste front-end que a gente está instalando com o nosso Smart Contract. Então, imagina que a gente tem lá o Smart Contract publicado no blockchain e a gente quer simplesmente executar um front-end novo para fazer essa comunicação. É isso que o Web3 faz. Enquanto eu estou instalando o Web3, eu vou contar para vocês aonde está isso aqui. O código-fonte que faz essa interação, ele está aqui no source app.js. E eu vou colocar isso aqui lá para vocês darem uma olhadinha. Vocês podem dar uma olhada neste aqui. Eu vou pegar a mensagem do Lorival e só passar aqui para cima. Tá? Então, tá bom. O que eu tenho nesse app.js? Lembra que eu falei do Web3? Olha aqui, ó. Eu estou usando a biblioteca do Web3 e eu também estou utilizando o meu Smart Contract, que eu nem mostrei para vocês ainda. Eu vou mostrar daqui a pouquinho o Smart Contract, tá? E esse aqui é o front-end. Aqui eu estou pegando estou fazendo algumas conversões, né, dos hexadecimais, aonde eu uso a grelha, aonde eu não uso, tá? E aqui eu faço duas coisas importantes. Primeiro, é verificar qual é a minha rede carregada no Truffle, ou que seja na Nifty Wallet. Porque esse load Web3, imagina que no nosso browser aqui, a gente tem o que a gente chama de Web3 Injected. Então, existe uma carteira Web3 que ela está funcionando no browser. Esse código que está aqui, ele procura, ele faz a leitura disso, que é esse load Web3. Então, ele vai procurar se existe essa carteira no seu browser. E se existir, ele vai carregar essa carteira, tá? Depois disso, eu tenho esse load, o blockchain data, que ele vai procurar o seu smart contract. Então, ele vai olhar se o smart contract color, se ele existe nesta rede. Então, é isso que ele vai estar fazendo aqui, procurando o color, o deploy do color, né,
na rede. E quando a gente fala no deploy, ele procura o endereço do smart contract na rede, tá? E aí sim, depois disso, ele vê se já existem cores na sua carteira, que é o que ele está mostrando ali. E aqui embaixo é que realmente são aquelas telinhas que a gente está vendo, né? Então, para a gente criar um token novo, uma cor nova, e aqui mais para baixo, esse map, ele faz a lista de cores que tem na sua carteira, tá bom? Então, isso é o front-end. Agora, deixa eu ver se já acabou aqui de instalação. Acabou, legal. Depois que a gente terminou essa instalação aqui, eu volto para a raiz aqui do projeto. Como eu falei, isso aqui é um projeto do Truffle. Então, se a gente não tem o Truffle instalado, a gente não vai conseguir fazer isso. Eu acho que para vocês agora, vocês ainda não vão ter o Truffle instalado, tá? Eu queria mostrar para vocês este outro arquivo, que é o Truffle Config. Esse Truffle Config, ele é o arquivo que faz a configuração da nossa rede toda. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele olha aquele ponto secret, onde vocês vão colocar o mnemônico de vocês, tá? E aqui eu faço algumas configurações que eu leio o gas price. Lembra que a gente estava falando do que é o gas price? Então, eu vejo esses valores na rede. Vocês já têm valores pré-definidos aqui, eu só estou lendo os valores, tá? E aqui embaixo, nessa parte de networks, eu tenho diversas redes, tá? Essa é uma rede padrão do Truffle, essa é um desenvolvimento local, essa é um nó da RSK local, isso aqui é uma rede do Ethereum chamada Gurley, isso aqui é uma sidechain do Ethereum, que chama Mumbai, que é da Matic. Essa aqui, ó, é que é a testnet que a gente tem da RSK. E essa testnet é a testnet que eu estou usando com o Derivation Path do MetaMask. Essa aqui é a testnet usando o Derivation Path do Ethereum, aliás, da RSK. Essa de cima é do Ethereum. Para quem não lembra o que é o Derivation Path, a gente explicou na aula 1 da Academy, tá? E aqui eu tenho a mainnet da RSK também, tá bom? Então, isso aqui é só para vocês verem que a gente tem configurações. E, de verdade, a minha ideia inicial hoje, gente, era fazer isso aqui com vocês um a um, copiar e colar cada arquivo, entender cada um. Mas, conforme eu estava conversando com vocês aqui no início do webinar de hoje, eu vi que eu tenho muita gente hoje que veio da Academy das primeiras aulas, então que ainda não tem essa base, e ao mesmo tempo que até veio de outras áreas mesmo. A gente tem artistas, a gente tem outras pessoas que não são desenvolvedores. Por isso que eu estou optando por fazer o clone do projeto que está pronto e mostrar o projeto para vocês. Porque dessa forma eu faço. Quem já conhece vai conseguir fazer o processo. Quem não conhece, faz as primeiras aulas da Academy e continua fazendo as outras, porque a gente só vai chegar nisso na aula 7 ou 8 da Academy, tá? Lembra que a gente está na aula 3. Então, aí eu garanto para vocês, tipo a Suelen, o Lorival, a Giane, que são os iniciantes da Academy, que se vocês continuarem seguindo as aulas da Academy, a gente chega eu vou fazer esse mesmo projeto com vocês, só que na aula 7 ou 8, lá na frente, tá? Aí a gente vai fazer mesmo arquivo por arquivo, tá bom? Agora é para ter uma visão geral mesmo. Então, muito bom. Eu já mostrei para vocês o que é o Truffle Config. Agora falta mostrar o Smart Contract. Essa é a parte mais legal. Esse aqui é o Smart Contract. Olha só, o Smart Contract, ele não é tão grande assim, né? Ele é simples. Não tem problema. Então, o que eu tenho nesse Smart Contract aqui? Eu estou usando daquela biblioteca OpenZeppelin, eu estou importando esse amiguinho aqui, que é o ERC721 Full. Isso aqui significa que ele já tem um metadado, ele já tem todas as características de um token ERC721, que é o que a gente falou no início da aula, tá? O nosso Smart Contract, ele chama Color. Para a gente comparar, por exemplo, com o primeiro Smart Contract que vocês criaram na Academy, a gente criou o Smart Contract Name, vocês lembram disso?
aqui a gente tem o color, tá bom? E o color, eu estou dizendo que ele é esse RC721. Então, isso é uma forma que a gente fala de fazer herança de smart contracts. Então, tudo que tem dentro desse smart contract aqui, vai ter no meu também. E no meu tem umas coisas extras, que é o quê? Eu tenho essa variável do tipo bytes, que é um tipo diferente, que tem as cores. Então, cada byte são 2 letrinhas daquele nosso conjunto de letras, e aqui eu tenho um bytes com 3. E aqui eu tenho um controle de cores, para saber quais cores foram que já existiram. Então, para cada conjunto de cor, para cada byte, eu digo se ele já foi emitido ou não. E por isso que eu tenho as cores como sendo únicas, tá? Vocês talvez lembram aí, quem fez Academy construtor, a gente inicializa o Smart Contract. Aqui dentro do meu construtor eu não tenho nada, mas, ao mesmo tempo, eu estou dizendo que o nome do meu token infungível é color, e o símbolo dele é color também em maiúsculo. Basicamente, estou dizendo que é a mesma coisa, tá? E essa é a parte nova para vocês, que é aqui que a gente faz a emissão de uma cor nova, que é o que a gente chama de mint. Então, mint é emissão no caso de tokens. Então, a função padrão para emissão de tokens, ela chama mint. E aqui ele pega aquele código de cores que a gente conhece, e lembra que, ó, aqui eu estou falando que ele tem que ter a grelha, e ele vai olhar que a cor não exista, então esse require aqui, ó, a cor não pode existir. Se ela não existir, eu vou acrescentar a cor na minha lista de cores, que é esse bytes 3 aqui. Então, quando a gente tem aqui esse abre e fecha colchetes, ao invés de a gente ter uma coisa única na nossa variável, a gente pode guardar várias coisas na variável, cada uma numa posição, e eu tenho aqui a lista das cores que estão lá, tá? Então, aqui ele está colocando uma cor nova no final, e guardando o ID, a posição da cor. Então, é sequencial, 0, 1, 2, que seja. E aí, sim, a gente vai emitir para a pessoa que está enviando a transação de mint, que no caso vocês todos testaram isso, a gente vai guardar o ID daquela cor. Então, o número sequencial da cor. E depois disso, eu vou dizer que essa cor, a partir desse momento, existe. Basicamente, é isso que faz o Smart Contract. Uma das coisas que eu estava tentando fazer hoje à tarde, gente, era fazer isso no Remix, porque vocês já começaram a fazer isso no Remix. Inclusive, eu consigo importar a biblioteca pelo Remix, mas eu não sei o que está acontecendo aqui, que aqui ele está dando um problema que não dá quando eu estou usando o Truffle. Então, eu atualizei todas as versões, não funcionou, então a gente não vai poder usar Remix hoje. Uma pena, tá? Então é isso, a gente já viu o truffle.config, e o outro arquivo que a gente viu é o nosso Smart Contract, que é o color.sol. Deixa eu colocar lá só para vocês. O color.sol. Então, deixa eu voltar só onde vocês estavam aqui, deixa eu ver como é que tá de comentário. Então, o Márcio até colocou uma dica interessante aí para vocês. Basicamente, eu tenho alguns tutoriais que vocês podem adiantar se vocês quiserem, tá? Então, vocês podem olhar, por exemplo, alguns tutoriais que podem ajudar vocês. Esse aqui, ele faz todo o setup de projeto. A gente pode ver até umas coisas antes para vocês. Então, esse primeiro contrato de Remix e MetaMask é o que a gente vai fazer na próxima aula de vocês do Academy. É quase esse. A gente vai fazer um que é um pouquinho mais complexo. Aí, por exemplo, eu ensinei vocês a fazer front-end, né? Então, aqui, eu tenho um primeiro front-end para Smart Contracts. Então, quem quiser adiantar as aulas, vocês teriam que seguir essa sequência que está aqui, tá? Aí, vocês conseguem chegar onde a gente está. Aí, depois disso, vocês chegariam, então, no token colecionável, tá bom? Isso ajuda vocês. Mas, para agora, a gente está mostrando o projeto. Então, para quem quer fazer o projeto comigo, agora eu quero saber quantas pessoas estão fazendo comigo, tá? Então, eu vou pedir aqui
quem fez, conseguiu fazer. Coloca aqui para mim, então, quem fez o clone e npm install, só para a gente ver quantas pessoas estão fazendo, tá? Legal. Eu sei que a gente tem um número menor, mas não tem problema, era esse o nosso objetivo mesmo. Perfeito. Então, vamos agora, vocês, a gente vai fazer o migrate do Truffle, de modo que a gente vai fazer o deploy do Smart Content nessa rede. E, para isso, eu tenho que passar um comando novo para vocês. Deixa eu só pegar ele aqui do lado, porque algumas coisas mudaram nos últimos tempos, no Truffle. Eu estou abrindo um outro projeto meu, só para pegar o comando certo. Então, agora, aqui é testnet. Então, vocês vão no terminal, no diretório do projeto, vocês vão rodar isso aqui, ó. Esse truffle migrate, a gente está dizendo que é para ele executar isso na rede testnet, e ele não vai fazer esse dry run aqui, tá? Que isso é um processo de simulação que o truffle tem agora que demora. Então, a gente não quer que ele faça isso, tá bom? Vou fazer aqui junto com vocês. O que vai acontecer é que ele vai substituir até a versão que eu já tenho. E aí, depois, eu vou pedir para vocês colocarem aqui qual é o endereço do seu colors. Tá bom? E eu vou mostrar para vocês aonde a gente vê isso. Eu comecei o Truffle Migrate, então o que está acontecendo aqui? Repara que o meu está fazendo um replace, porque eu já tinha feito ele antes, né? E aqui a gente está, então, na rede da testnet da RSK, foi enviada esta transação para a rede, e a gente está esperando a confirmação da transação. Quando a transação estiver confirmada, a gente tem como resposta o endereço do nosso Smart Content Color publicado na rede. E aí, basicamente, a gente publicou o nosso token. Vamos ver como é que vocês estão. Olha lá, já foi o meu. Então, aqui, ó, você vai procurar o contract address, tá? Então, aqui eu coloquei o meu contract address. Então, agora eu tenho ele publicado neste endereço. Eu vou esperar os de vocês também, tá? Para vocês colocarem aqui para mim, porque a gente vai interagir com o Smart Content um do outro agora. Depois que isso aqui tiver feito, vocês vão para API e vão executar um npm start, eu acho que funciona. Então, já fiz isso. Aí eu posso fazer, então, eu vou fazer em outro diretório, tá? Só porque eu quero manter essa telinha aqui bonitinha para vocês. Então, eu abri outro aqui. Não copiou. Deixa eu pegar o caminho do meu. Ai, não copiou de novo. Eu apertei errado. Tá? Agora eu vou para o app e npm start. Então, ele vai abrir aquele front-end que a gente fez. Então, olha lá, ele está abrindo o front-end.
vai ser muito parecido com esse que está aqui, mas esse ele vai executar no localhost. Opa. Então, depois me fala se alguém mais conseguiu fazer a publicação, tá? Para a gente brincar aí com a publicação de vocês. Continuando, eu estou aguardando aí ele terminar aqui. Ó, tá vendo que ele está começando o servidor? O Alexandre não tem o Truffle. Alexandre, o que você vai precisar fazer... Deixa eu te dar uma dica aqui. Você vai precisar fazer um Truffle G. Truffle -G, Truffle install G, alguma coisa assim, peraí. Aqui. Então, para o Alexandre, vou colocar mais para cima, tá? Vou colocar aqui na parte de instruções. Dá uma olhadinha nessa parte do Truffle aqui, ó, que é isso que você precisa. Que é esse aqui, nesse setup de projeto, você vai ter que fazer um install do Truffle. Por isso que você não tem o Truffle, tá bom? Então, aqui, ó, eu abri outro. Repara que essa versão não tem nenhuma cor instalada. Por quê? Eu acabei de fazer esse deploy. Então, eu posso começar a criar cores novas aqui também. Então, por exemplo, eu venho aqui agora, cadê aquela lista de cores? E eu vou criar uma cor diferente. Aqui, ó, peguei uma cor diferente. E o meu MetaMask está abrindo de novo para perguntar. Vou confirmar a transação ou submit, né? Depende do browser que vocês estão. E já vai aparecer uma cor nova aqui para mim. Então, estamos aguardando aqui a confirmação ainda, tá? Só mais um minutinho. E nenhum de vocês conseguiu fazer, gente, a publicação? Eu queria ver para depois eu entrar no Smart Content de vocês e poder também fazer algumas cores. Tá. Os outros meninos, o Márcio e o Rafael. Eu acho que o meu já foi, hein? Enquanto eu estava lá mudando de tela. Deixa eu ver. Não, ainda está pendente. Vamos esperar mais um pouquinho. Aí, foi. Então, foi confirmada e imediatamente apareceu uma cor aqui. Então, esse Smart Content, ele é o mesmo que eu estou usando aqui? Não é. Então, repara que isso aqui é uma instância do meu Colors, que eu tenho diversas cores publicadas. Esse aqui é outra instância do Color, então, outro deploy que eu fiz. Então, nesse outro aqui, agora eu só tenho essa. Puxa, legal te ver por aqui, Denis. Pena que você não conseguiu agora. Mas, assim, se você for do Git clone, não tá difícil não, tá? Que é só fazer o Git clone e os npm install. Tem que ter Truffle, né, também. Eu acho que você deve ter essas coisas. Tá? Então, ó, eu fiz uma versão nova aqui dele, onde eu só tenho uma cor. Ah, eu tô esperando aqui alguém ter mais um Colors aqui para mim. Ninguém quer brincar comigo? Poxa. Então, ó, só pro Denis, se você fizer isso aqui, ó, você vai fazer o clone, aí direto no projeto, faz o install. Se você tiver um mnemônico, atualiza, senão você vai acabar usando o meu, que é o mesmo que eu estou usando nessa aqui, tá? Vocês vão ganhar algumas coisas de brinde.
Isso, eu vou esperar o Alexandre chegar aqui comigo, então. Então, isso aqui é uma outra versão. Aí, por exemplo, eu quero eu quero acessar o Colors de outra pessoa, que não é o meu, ou seja, eu vou acessar outra publicação. Aonde que eu mudo para acessar outra publicação? Eu mudaria aqui, no lugar onde o Truffle, uma coisa legal do Truffle é que ele guarda as informações para a gente aqui, nesse Contacts, a gente tem esse colors.json. Aqui ele guarda uma coisa que a gente chama de artefatos do Smart Content, tá? Então, aqui eu vou mostrar isso para vocês. Address do Colors. Então, por exemplo, eu vou pesquisar network neste arquivo aqui, que é aqui que ele guarda a informação. Então, aqui está. Eu vou pesquisar network, ó, eu achei as redes aqui, networks. E aqui eu tenho as redes que ele já publicou. Por exemplo, eu sei que essa rede nossa é a 31. Então, aqui que ele fez essa publicação. E eu consigo, daí, alternar as publicações aqui. Então, Márcio, não dá para fazer no Remix. Eu também já tentei. Eu queria fazer a aula de hoje com vocês pelo Remix, mas tem alguma coisa, alguma incompatibilidade aqui agora, que tanto se você tentar fazer o import pelo GitHub completo, quanto o import pelo OpenZeppelin aqui, pela biblioteca, ele está dando um erro aqui que eu não sei qual é. E fora que assim, eu atualizei versão, tudo, mesmo assim não vai. Tem que ser pelo Truffle mesmo agora. Eu acho muito mais fácil fazer pelo Remix também. E vocês vão ter aula de Truffle, né? Então, mais ou menos a aula 5 ou 6 de vocês é onde a gente começa o Truffle. Tá? Que legal. O Alexandre tá perto, aí ele já tá com a Migration rodando. E aqui a gente vê, de novo, então, que eu tenho as instâncias. Esse aqui, vocês não conseguem interagir com o meu, quer dizer, vocês conseguem se vocês rodarem o front-end localmente. Aí vocês podem, por exemplo, mas se você não quiser, não conseguiu fazer o deploy do seu, se você quiser interagir com o meu, se você simplesmente rodar o app e colocar o endereço que eu passei para vocês aqui, você vai acessar o meu. E aí você pode emitir outras cores aí, tá bom? Legal, ó, eu tenho do Alexandre aqui agora. Eu vou entrar no Smart Contact dele, por exemplo. Muito bom, gostei de ver. Então, aqui eu vou trocar, eu vou tirar o meu, vou colocar o do Alexandre, por exemplo, no colors.json, que ele guarda as informações que estão publicadas, né? Repara aqui, ó, aí ele reclamou do checksum. Quando eu tenho esse tipo de problema, eu vou converter ele para minúsculas para resolver. Deixa eu ver se eu preciso converter para você também. Vamos ver. Faltou um dígito, então não adianta, não ia fazer mágica. Já está inteiro lá? Não. Faltou um zerinho aqui no final, hein? Vamos tentar de novo. Então, atualizei. Acho que eu nem preciso usar o convert case. Aí, ó, agora esse aqui não é o meu, esse aqui agora é o do Alexandre. Então, eu quero fazer outra cor agora. Nem quero uma daqui. Vou fazer um cor-de-rosa no dele. Então, vamos ver. Estou emitindo uma cor no dele. Uma coisa que eu não coloquei aqui, gente, que vocês podem experimentar também. E se eu quisesse pegar uma cor que eu
a gente fala em mintar, né? O que eu emiti para mim, se eu quiser enviar para outra pessoa. E aí é que começam as negociações dos tokens infungíveis, né? Que é você enviar os tokens de uma pessoa para outra, ou você participar de leilões dos tokens, por exemplo. E para isso a gente tem que ter a função transfer, que eu não criei a função transfer nesse front-end. Vai ficar como lição para o próximo também. Ó, acabei de saber que confirmou aqui o cor-de-rosa. Então, esse aqui, ó, no do Alexandre, a gente tem um cor-de-rosa. E eu vou criar, por exemplo, eu vou fazer uns tons de rosa para o Alexandre. A sua sorte é que não aparece para você, né? Só aparece para mim porque eles estão relacionados à minha carteira. Então, agora eu estou fazendo uma outra cor no Smart Contract do Alexandre. Vocês, se vocês estiverem usando o meu mnemônico, vai aparecer aqui também. Boa. Então, só para relembrar, Alexandre, para rodar localmente, né? Você foi para o diretório app, aí já deve ter feito o npm install, aí é só rodar o npm start. Ele vai chegar nessa telinha que eu estou aqui com vocês. Deixa eu aumentar também. Aqui, ó, já tenho 2 tons de rosa no contrato do Alexandre também, tá? Ah, e vocês que estão aí só assistindo, vocês conseguem mexer num desses contratos? Conseguiriam se a gente tivesse, por exemplo, aqui, uma opção de você selecionar o contrato que você quer ver de outras pessoas. Como não tem, esse que está publicado e que todo mundo consegue mexer, vocês só conseguem ver o meu, o primeiro que eu publiquei. Então, a gente não vai conseguir ver os outros agora, tá bom? Mas eu acho que a gente teve uma geral aí. Putz, olha, Márcia, se você conseguir, legal, depois conta pra gente, pode até me contar lá no Slack e tal, porque, olha, eu fiquei mais de 1 hora hoje à tarde tentando importar isso pelo Remix e não consegui. Eu desisti. Desisti mesmo. Uma coisa só que eu tentei fazer no Remix, de diferente, eu estava com outro Smart Contract aqui que era só para ver com uma função para eu ver o saldo de tokens. Eu estava brincando com isso aqui. Aí com outra biblioteca do Open Zeppelin, mas também parei. Então, hoje o Remix não... Para esse ele não funcionou. Aí eu tenho que atualizar um monte de coisa para ver se dá certo. Tá bom? Bom, basicamente é isso que eu queria fazer com vocês. Então, esse foi um gostinho aí para o pessoal fazer projeto. Boa, o Rafael... Legal, Rafael, você pode usar o Mac e aí você vai fazer ele localmente, né? Você só não vai conseguir compartilhar com a gente para a gente conseguir daí brincar com o seu Smart Contract, porque daí você não publicou ele na rede, né? Mas não tem problema nenhum, tá valendo também, tá? E aí eu queria passar umas outras notícias interessantes para vocês. Por exemplo, eu estava falando de notícia. Esse aqui foi uma que eu vi também hoje. Aqui a gente tem cartões, igual eu estava falando dos cartões de beisebol. Então, a gente tem a venda dos cartões de beisebol. Então, dos colecionáveis de cartão. Um dos primeiros projetos que começou, então, com tudo isso, foi o CryptoKitties, que foi, basicamente, em 2017, ainda nem tinha tanto, assim, a questão, não estava publicado ainda o padrão de token que a gente tem hoje do RC721, mas, deixa eu abrir uma outra tabelinha aqui que eu também queria mostrar para vocês. O CryptoKitties, ele foi uma das primeiras vezes que a rede do Ethereum congestionou. É um ponto histórico, assim, a gente pode falar do Ethereum. Porque o que são os CryptoKitties? São colecionáveis, são gatinhos colecionáveis. E a ideia dos gatinhos é que você pode misturar 2 gatinhos, então 2 gatinhos vão criar uma geração nova de gatinho, tá? E aí eles são assexuados, então não existe gatinho macho, gatinho fêmea, é só você pegar 2 gatinhos, juntar os 2, você vai fazer um gatinho novo, e as pessoas daí começaram a comercializar esses gatinhos. E quanto
menor a geração dele, né? Ou seja, o gatinho da geração 0, da geração 1, 2, 3, que seja, eles valiam mais, porque eles eram os ancestrais de tudo, né? E isso aqui, em novembro de 2017, gente, congestionou completamente a rede do Ethereum, porque todo mundo só estava fazendo gatinhos, tá? Foi a primeira aí, foi o maior congestionamento interessante, tá? Aí, o Pedro perguntando do congestionamento, né? Então, hoje o que o pessoal está fazendo, tem a questão deles montarem as layers 2, né? Que são cadeias, blockchains que estão baseados no Ethereum, mas que não é o blockchain do Ethereum diretamente, tá? Mas, assim, o Ethereum, a escalabilidade do Ethereum vai resolver de verdade quando entrar o Ethereum 2.0. Só que isso é ano que vem, tá? Com certeza não é esse ano, tá bom? E são coisas diferentes aí, né? Até o congestionamento daquela época e o que aconteceu depois com o Ethereum, assim, ainda existem problemas, mas eles acabam sendo diferentes aí, tá bom? E o Denis está me perguntando do metadados, né? Então, vamos dar uma olhada no Open Zeppelin, só para vocês entenderem. E o Open Zeppelin, ele mudou bastante o contrato dele, tá? Tanto que eu estava atualizando aqui, ele está completamente diferente. Mas eu vou colocar aqui o contrato atual do Open Zeppelin para vocês darem uma olhada. E o que são esses metadados? Porque antes o Open Zeppelin ele separava em vários contratos, agora ele só está nessa parte de extensões aqui, que é um metadado. Então, acho que vale a pena a gente olhar direto isso aqui, ó, vocês precisam. Esse token URI, ele é o caminho para aquele token. Então, imagina que o token, ele pode ter a representação igual a gente viu daqueles cards de basquete que eu mostrei para vocês, ou os gatinhos. Os gatinhos, eles estão hospedados em algum lugar na rede. E isso seriam os metadados, tá? Da mesma forma, por exemplo, quando um artista coloca uma obra de arte dele, ou uma música, ou um vídeo que seja, isso aí vai ter que ter uma URL, ou seja, um caminho para mostrar aonde está hospedado isso. E esse URI, ele é o caminho do token, é isso que é a diferença para ele, tá bom? Depois a gente pode entrar em mais detalhes dele, mas vale a pena a gente procurar esse outro carinha das extensões. Espera aí, deixa eu voltar nas extensões para mostrar para vocês. Ui, droga. Vou voltar por aqui. Então eu estou caminhando dentro do Open Zeppelin, eu tenho aqui o metadado, e aqui que vocês vão ver essas coisas que eu falei para vocês, que é o nome, símbolo e a URL dele, tá? Basicamente isso. Você está vendo, Alexandre, você está vendo os tons de rosa, provavelmente porque você não atualizou o seu secret. Então, se você estiver utilizando o meu, você vai ver as mesmas cores que eu, tá bom? É isso, não tem problema. E aí, o Denis, então, tá me falando, eu queria mostrar mais uma coisa que eu tenho aqui para vocês, para isso, relacionada a isso. Deixa eu só abrir aqui, por exemplo. A gente estava falando, hoje o que está muito famoso são os leilões. Aqui, por exemplo, eu tenho o OpenSea, ele está conectado na minha carteira, não é de testnet, é de mainnet, tá? E, por exemplo, ele coloca colecionáveis. Esse aqui foi uma caveira que eu ganhei do Quevedo, que é um artista aí, que assim, eu admiro muito, gosto do trabalho dele, super famoso aí, que encontrou também, agora, nesse ano, basicamente, os NFTs como uma forma de ele divulgar a obra dele, e a gente, assim, você expande fronteiras também, né? Porque quando você começa a divulgar seus NFTs num mercado como esse, você expande isso para o mundo. A única desvantagem, por exemplo, do OpenSea é que o custo para você fazer isso no OpenSea está muito caro agora. Então, a gente está precisando ter uma alternativa do OpenSea, por exemplo, na rede da RSK, que ainda não tem. Eu sei que já tem um pessoal construindo e tem um potencial muito grande para fazer esse tipo de coisa. Outra coisa que vocês podem ver também, por exemplo, NS, que são nomes de domínio, eles também são tokens infungíveis.
Então, por exemplo, eu tenho Solange.eth. Se alguém quiser mandar um Ether para mim, você pode mandar para o Solange.eth. O eteachers.eth, ele é de uma DAO que a gente fez. Então, essa DAO é uma organização descentralizada de professores de Ethereum, que eu criei em 1º de dezembro do ano passado, que foi até a data que entrou no ar o Ethereum 2.0, a cadeia principal, e eu com mais alguns professores, assim, tem professor do México, da Colômbia, do Chile, e nós criamos essa organização descentralizada de professores, que a gente está divulgando mais o ensino aí de Ethereum, tá? E aqui vocês vão ver outras coisas minhas, por exemplo, umas coisas que eu ganhei não sei nem onde, né? Aqui, os Poupes, por exemplo, o Poupe, ele é o Proof of Attendance. Então, é um tipo de token fungível que alguns eventos que você pode ganhar nos eventos, que antes ele estava na mainnet do Ethereum, agora ele está numa sidechain, porque como a gente falou, está muito caro fazer isso. E você, quando ia nos eventos, você ganhava esse token. E o meu primeiro projeto foi super... em 2018, em maio de 2018, eu fui para um hackathon em Buenos Aires, onde o nosso projeto, que estava o Fábio também, que é um cara super fera de Solidity, que é auditor de Smart Contract aqui do Brasil também, a gente se juntou com outros carinhas, então a gente tinha também um americano e um outro argentino, e nós 4 fizemos um projeto de tokens infungíveis, onde você podia criar tokens colecionáveis para datas festivas, por exemplo, casamento, seria sua lembrancinha do casamento. E bem depois disso saiu o Poupe. Eu até acho que o Poupe também tem inspiração no nosso projeto mesmo, é que o nosso projeto não foi para frente. Então, aqui vocês vão ver que eu tenho, assim, diversos tokens infungíveis também, que o OpenSea, ele deixa eu ver os meus tokens, tá? Porque não é toda carteira que deixa você ver esse tipo de coisa. Então, isso que é um diferencial aí, tá? Então, bom, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês hoje é isso. Foi uma aula menos prática do que eu gostaria, porque eu preciso, para eu fazer isso com todo mundo, aí a gente precisa ter uma base maior. Então, é importante que vocês sigam as outras aulas da Academy, para daí sim a gente conseguir chegar e fazer tudo isso junto, tá bom? Legal, o Márcio tá no Rarible mostrando um também, muito bom. Deixa eu ver o do Márcio aqui. Ó, que fofo também, ó. Então, a gente tem... isso é uma outra coisa que é da galeria dele mesmo, que é também relacionado a uma coleção. Muito bom. Com fundos doados para uma comunidade. Muito legal, Márcia. Gostei de ver. Tá? Então, super interessante isso. Aí o que eu queria então falar para vocês, para quem não está na Academy, eu recomendo aí vocês seguirem as aulas que já aconteceram. Então, se eu mostrar aqui para vocês, vamos só dar uma olhadinha como é que tá. Ó, vou para português, vocês podem aqui olhar as aulas que já aconteceram, então essas aulas que já passaram todas, tá? Se você vem aqui, por exemplo, você vê a última aula, tá aqui embaixo, tá bom? Você pode seguir na parte de cursos também, passo a passo, então todos os detalhes. Lembra que vocês estavam precisando validar o nome de vocês na Academy, né? Então, agora, se vocês vierem aqui, vocês já vão conseguir validar o nome de vocês. Então, se eu vier aqui no profile, eu vou poder validar. Esse estudante, por exemplo, ele não está nem registrado, né? Então, para eu fazer isso, eu tenho que primeiro registrar o estudante, que ele ainda não é um estudante. Se eu não me engano, a conta 2 é o estudante, peraí. Deixa eu trocar. Vou criar uma conta nova aqui. Conta 2, vamos ver. Sair, conectar de novo na conta 2. Ele conectou na 1 ainda, deixa eu alterar. Por que ele não está conectando na 2? Porque eu tenho que pedir para ele conectar aqui, ó, no MetaMask. Agora sim. Agora ele conectou na 2. Vamos ver.
Então, aqui, por exemplo, eu tenho... O que eu tenho que fazer? Eu sair. Então, eu tenho aqui, eu ainda não fiz a validação do nome aqui. Depois eu posso fazer a validação do nome aqui também, tá? E só então, aí também para o Alexandre, para você poder atualizar, assim, eu não sei exatamente o que você quer atualizar, tá? Isso aqui já está atualizado para você, mas, por exemplo, se você quiser olhar o meu, você tem que pegar neste caminho aqui, procurar Networks, neste caminho, e aí você vai encontrar a rede 31. Então, aqui, ó, no JSON, Networks, procura na rede 31, esse é o endereço do seu, por exemplo. Eu posso trocar e colocar o meu de volta, tá? Por aqui que a gente pode trocar os smart contracts que estão publicados, tá bom? Mas o seu já está atualizado com o seu valor, tá? Você só precisaria atualizar se você quisesse trocar como eu troquei, tá bom? Então é isso, gente. Eu passei aqui as informações da Academy. Se vocês tiverem alguma dúvida, em português, usa o canal da Academy mesmo, tá? Mesmo não sendo aí diretamente uma aula da Academy. E depois a gente pode depois ver as outras, porque eu vou passar isso para vocês mais para frente no Academy, tá bom? Eu sei que, assim, hoje foi uma aula, como eu falei, ela estava muito avançada, eu tentei diminuir um pouco o processo, fazendo só o repositório completo, porque vocês vão olhar, por exemplo, se vocês, aqui, eu tenho um vídeo disso, tá? O vídeo do ano passado. Se vocês olharem o vídeo do ano passado, ele está aqui, não. Aqui, ó. Se vocês olharem o vídeo do ano passado, aí ele faz passo a passo tudo isso, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Legal, boa noite a todos e até mais.